Fala, meus lindos, como vocês estão? Muito boa tarde pra mim, muito bom dia pra você que tá vendo de manhã, muito boa noite pra você que tá vendo de noite. Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre Corinthians, alguns assuntos que surgiram nessa semana sobre o Corinthians. Já tinha prometido que ia fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre Carlos Miguel e Cássio. Essa briga entre os dois, né, pela titularidade do Corinthians e tal, e acabou surgindo alguns outros assuntos, então acho importante a gente vir aqui falar sobre, fechou? Irei falar sobre o Cássio, talvez, que pode estar indo aí para o Cruzeiro, o que eu acho dessa possível negociação e tal. Sobre essa briga de Carlos Miguel e Cássio na titularidade do Corinthians, quem eu acho que tá certo, quem eu acho que tá errado, se é justo, se não é, se tudo isso. E a polêmica, né, cara, do Rio Grande do Sul lá, e aí colocaram essa polêmica do pet na camisa, e o Corinthians colocou preto e branco. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, fechou? Vou começar com o Cássio no Cruzeiro. O Cássio, até anotei aqui, o Cássio já acertou salário e tempo de contrato, aparentemente pelo Cruzeiro, com o Cruzeiro. Eu peguei essa notícia na UOL e agora ele só está discutindo a rescisão com o Corinthians, como que vai funcionar. Então o Corinthians, os dirigentes, o pessoal lá de dentro já está sabendo e aparentemente está muito próximo de acontecer esse negócio entre Cássio e Cruzeiro, tá? Vamos lá, assim, o Cássio é um ídolo, assim, o maior ídolo, talvez, da história do Corinthians. O Cássio é gigante, meus amigos, é muito grande. Tava com a gente em 2012, no maior ano, talvez, da nossa história, que a gente ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial. Tava com a gente em 2015, quando ganhamos aquele Brasileirão. Em 2017 também. Em 2015 a gente ganhou aquele Brasileirão encantando todo mundo. Em 2017 encantando menos, mas transpirando muito. Em 2018, 2019 e 2017 ele também estava nos 3 Paulistões, estava em vários Paulistões que o Corinthians ganhou e tal. Então, assim, é um cara gigantesco. E outra coisa, assim, sempre esteve com o Corinthians, né? Em momentos bons e em momentos ruins. Quando o Corinthians estava em momentos bons e quando o Corinthians estava em momentos ruins. E é um cara que, assim, sempre passou uma confiança absurda lá atrás. E sempre foi um muito bom goleiro. Nunca teve cadeira cativa no time. Eu acho que passou por bons e maus momentos. Mas já foi banco, inclusive, há um tempo atrás pro Walter. Mas faz um tempinho já. Acabou sendo banco. Mas depois retomou a sua titularidade, porque é melhor goleiro. E retomou com muito mérito, eu acho, tá? Mas, assim, todo jogador passa por bons e maus momentos. E hoje o Cássio vive um muito bom momento. Talvez o pior na carreira. Eu lembro que teve uma fase muito ruim, que ele frangou feio, assim, contra o Fluminense. Não vou lembrar ao certo o ano aqui com vocês. Porque ele passou por uma fase muito ruim, assim. Mas talvez essa seja a pior fase da carreira do Cássio, assim. E ele tava indo mal nos jogos. Tomou um gol que eu acho que não pode contra o Palmeiras. Tomou um gol que eu acho que não pode contra o Novo Horizontino. Tomou um gol que não... 2 gols que eu acho que não podem contra o Juventude, por exemplo. Tem muita gente que contesta ele, o gol que ele tomou contra o Bragantino. Tem muita gente que contesta muita coisa, assim. Então o Cássio não vinha dando aquela segurança que a gente está acostumado ele a dar e que o Corinthians precisa. O Corinthians é um time... o Corinthians é gigante, um dos maiores times do Brasil, isso com toda certeza. E precisa estar lá no topo brigando com os melhores, assim. Tem que estar com jogadores de muito alto nível e que estão rendendo bem. E o Cássio não vinha rendendo bem. O Cássio não vinha entregando o que o goleiro tem que entregar, que é a segurança, que é a bola passou da zaga, a gente tem um goleiraço que vai fazer de tudo e que muito provavelmente não vai deixar essa bola passar. O Cássio não vinha dando esse tipo de sensação. E a gente tinha um cara no banco que sempre que entrava muito bem. Basicamente em todos os jogos que entrou ano passado, por exemplo, foi muito bem o Carlos Miguel, que eu tô falando, e vinha pedindo passagem há muito tempo. Inclusive na janela passada tinha conversas que ele tava querendo sair do Corinthians porque era muito bom e não tava legal para ele ser banco, porque era muito bom. O Carlos Miguel hoje seria titular em vários times do Brasil, tá? Muitos times do Brasil teriam o Carlos Miguel como titular. E, inclusive, não sei, acho que é demais, assim, às vezes, falar esse tipo de coisa, mas tem amigo meu que, assim, acha que
por exemplo, ele pode ir para a Copa de 2026, por exemplo, porque é muito bom goleiro, o Carlos Miguel, e sempre entra muito bem. E ainda é jovem, né? Se eu não me engano, tem 28, 29 anos. Então tem muita lenha para queimar, principalmente para goleiro que acaba normalmente jogando até uma idade mais avançada, né? E então não tava legal a situação pro Carlos Miguel, como eu falei, tava pensando em sair, acabou ficando. E acabou surgindo essa decadência do Cássio e o Carlos Miguel mantendo seu muito bom nível. Até que essa linha do Cássio passou do Carlos Miguel. E nesse momento, que o Carlos Miguel estava nesse nível e o Cássio estava um pouco abaixo dele, eu acho que já tinha que ter sido feita a troca pelo Antônio Oliveira. Eu acho que ele demorou muito para fazer. O Antônio demorou muito para fazer essa troca entre Carlos Miguel e Cássio. Demorou pra caramba. Assim como ele faz a mesma coisa com o Fagner, a mesmíssima coisa ele faz com o Fagner e o Mateuzinho. É impressionante, mas faz parte, né? Aí o Cássio teve que vir a público falar que estava com problemas meio que psicológicos, estava sofrendo muita pressão, que se o problema era ele saía do Corinthians, e teve aquela entrevista toda. E aí sim que o Antônio Oliveira se tocou que não era insustentável a situação do Cássio como titular do Corinthians, sendo que tinha um outro goleiro muito bom pedindo passagem no banco e fez a troca. Tardia, tá? Porque eu acho que tinha que ter feito antes, como eu já falei aqui no vídeo. E o Carlos Miguel, desde então, vem catando muito bem. Assim, foi muito bem, na verdade, contra o Flamengo, mesmo tendo tomado um gol que eu, inclusive, esqueci de falar no último vídeo, mas era defensável, tá? Aquela bola era defensável, eu acho que não foi tão bem assim o Carlos Miguel, por esse gol que tomou. E assim, o goleiro tem que estar lá, principalmente para essas bolas fáceis, para as bolas difíceis também. É muito importante você ter um goleiro para defender, para te salvar nos momentos difíceis, nos chutaços dos caras. Mas nessas bolas fáceis, os caras não podem falhar. Uma bola que vem em cima de você assim, foi meio que aconteceu com o Carlos Miguel, ele acabou falhando. Mas é uma falha dentro de alguns jogos bons. O Cássio tem alguns jogos bons, o Cássio tem um jogo bom dentro de algumas falhas. Essa é a diferença. Peguei números aqui. Nos últimos 5 jogos do Carlos Miguel, que foram os jogos que ele foi titular, ele fez 26 defesas e tomou 3 gols. Ou seja, precisou de... Putz, eu vou passar vergonha aqui com vocês, mas... Basicamente, 8 defesas a cada um gol. Fechou? Média. O Cássio, nos seus últimos 5 jogos, tinha feito 14 defesas, ou seja, defendia muito menos, e tomou mais gols. Ou seja, e tomou 4 gols. Ou seja, essa média para o Cássio girava em torno de 3 defesas a cada um gol. Em média, tá? Porque não vai dar exatamente isso. Mas, pra vocês verem a diferença, né? Um é 8 defesas para um gol, e o outro é 3 defesas para um gol. Assim, é gritante a diferença. O Carlos Miguel vem me dando muito mais segurança. A partida que ele faz contra o América é brincadeira, assim, ele cata muito. E detalhe, tá? Pode estar contando aí uma defesa que está melhor nos últimos jogos e tal, mas eu tenho dúvidas, tá? Eu tenho dúvidas porque o Carlos Miguel tem feito defesas muito difíceis de verdade, assim. Inclusive tem feito mais defesas, como a gente viu aqui no levantamento dos últimos 5 jogos de cada um. Então, ele dá mais segurança pro time, o time tá mais encaixado com o Carlos Miguel, a gente se sente muito mais seguro defensivamente e sente que tem um cara que, se a zaga falhar, se a zaga não for bem, ele vai estar lá para segurar o rojão, que a gente não tinha tanto essa segurança com o Cássio, tá? E por isso eu acho que o Carlos Miguel realmente tem que ser titular. Agora, toda a idolatria, isso não apaga em nada, toda a idolatria, todo o tamanho que o Cássio tem no clube, toda a mística do Cássio em pênaltis, tudo que construiu o Cássio, isso não apaga em nada. O Cássio continua sendo gigante na história do Corinthians, gigantesco, mas eu acho que é demais querer sair. Eu acho triste, porque o Cássio, como eu falei, é um ídolo, é muito bom ter ele no Corinthians, e não é que o Cássio já era, acabou o Cássio, nunca mais vai jogar em time nenhum. Não, o Cássio tem um bom nível para ser um segundo goleiro do Corinthians, um goleiro que joga em Copas, um goleiro que... A temporada é muito longa, meus amigos. O Corinthians vai jogar Sul-Americana, o Corinthians tem mais... Hoje tem Argentinos Júniors, né? E tem... Tem Argentinos Júniors e depois ainda tem o Racing para jogar. Então o Corinthians ainda tem 2 jogos na Sul-Americana, provavelmente vai passar de fase. Então vai ter mais 2 jogos, por exemplo, de mata-mata, de Sul-Americana.
ainda tem jogo de Copa do Brasil, aí tem jogo de Brasileirão, e aí tem coisa acavalada, não sei o que, e ano que vem já tem Paulista, e aí é muito jogo, um atrás do outro e tal. Não vai dar pro Carlos Miguel estar em todos esses jogos. Quando o Carlos Miguel precisar dar uma respirada, precisar dar uma descansada, o Cássio vai estar lá para fazer as suas defesas, para fazer a sua atuação como sempre fez no Corinthians, para tentar se provar. E outra, tentar crescer e tentar recuperar a sua titularidade no Corinthians. E é isso, assim, o Corinthians, se o Cássio sair, o Corinthians de qualquer maneira vai precisar de um goleiro reserva. E o Cássio poderia já ser esse cara. E eu acho triste que ele saia, assim, mas se quer sair, eu prefiro ter um cara que não ter um cara que está insatisfeito no clube, que não quer estar ali, porque aparentemente o Cássio não está mais afim de estar no Corinthians, do que, até por querer sair pro Cruzeiro e tal, por essas demonstrações dele, do que ter um cara ídolo, gigante. Eu prefiro não ter esse cara, que não tá, aparentemente, como o Cássio não quer estar no clube, e ter um cara que, às vezes, sei lá, é um pouco pior, mas quer muito estar ali, demonstra muita vontade, vai em todas as bolas como se fossem as últimas. Fechou? Basicamente é isso, tá? Achei muito triste que o Cássio saia. É um goleiro gigante, assim, desde que eu acompanho o Corinthians, que realmente não é muito tempo, tá? Não é muito tempo. Eu comecei a acompanhar de muito perto, assim, o Corinthians desde 2021, 2020, assim. Realmente, foi o Corinthians, eu comecei a acompanhar o Corinthians mais de perto que a gente começou a não ganhar título. Impressionante, acho que a zica chegou. Mas, desde que eu acompanho o Corinthians, sempre tem o Cássio lá, meu irmão. Sempre tem um Cássio lá no gol pra dar bronca, pra gritar, pra dar cara depois de entrevista, pra ser o capitão do time. Sempre tem, cara. E agora não vai ter mais. Vai ser muito estranho. Vai ser muito estranho jogar contra ele. Vai ser muito estranho quando a gente for lá no Mineirão. Ou quando o Cássio vier aqui jogar contra o Corinthians e a gente fazer gol no Cássio. E o Cássio fazer defesaça contra a gente. Vai ser muito estranho isso. Estou de azul, inclusive. Olha que ironia do destino. Não foi de propósito. Mas vai ser muito estranho. Mas faz parte. Se o cara quer sair, não tem o que fazer. E eu acho que o Corinthians não devia barrar a saída dele também não, porque é um cara gigantesco, um ídolo imenso do clube. Se ele não tá feliz no Corinthians, que saia. De verdade, que saia. Eu acho que não devia fazer jogo duro. Tá? Passando disso, vamos para a polêmica do verde na camisa do Corinthians. O que aconteceu, para quem está desinformado? Os clubes da FPF fizeram toda uma mobilização para jogar com um patch, com o símbolo de São Paulo, se eu não me engano, com as cores do Rio Grande do Sul na camisa. E aí estava escrito hashtag ajuda RS, alguma coisa assim. Todos os times estavam fazendo com as cores, né? As três cores do Rio Grande do Sul, que é amarelo, vermelho e verde, se não me engano. E o Corinthians foi o único que deixou o símbolo em preto e branco no patch. Cara, eu acho que porque tem toda a rivalidade com o Palmeiras e tal, e o Corinthians não usa verde nunca, o Corinthians queria mudar a cor da arena, queria mudar o gramado para preto, então seria o único gramado no mundo preto e branco, assim. O Corinthians tem problema com a cor verde, assim, a gente sabe muito bem disso. O Jô já tomou multa, por exemplo, por usar chuteira verde em treino, se não me engano. O Jô, não lembro agora ao certo, mas assim, o Corinthians é um time que tradicionalmente evita usar verde nas suas roupas, evita usar verde para não fazer alusão ao seu maior rival, que é o Palmeiras, que todo mundo sabe que usa a cor verde como cor predominante e tal, que se orgulham muito de usar o verde, não sei o que. Então o Corinthians sempre evita. Não só o Corinthians, os torcedores, as torcidas organizadas, os torcedores do Corinthians sempre evitam verde. Na arena não pode entrar com nada verde, então é um negócio que se leva muito a sério. Pra você ver o tamanho da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, que eu acho que é a maior do Brasil, inclusive, é o maior clássico do Brasil. Mas, e a mesma coisa acontece em outros estádios. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, não se pode entrar com vermelho no estádio do Grêmio e não se pode entrar de azul no estádio do Internacional. É uma coisa que se repete e eu não entendo porque. E aí o Corinthians deixou o seu patch em preto e branco e eu não entendo por que fizeram todo esse alvoroço. Meu Deus do céu! Porque o Corinthians colocou em preto e branco o símbolo. E qual o problema? Todo mundo sabe que aquela causa é pelo Rio Grande do Sul. Mas tem que deixar a rivalidade de lado desse caso. Eu também acho.
Mas pô, é uma tradição do clube, não vai mudar em nada ter ou não ter o verde. Se não tivesse o verde, se tivesse o verde lá na camisa, ia dar problema, eu tenho certeza absoluta que ia dar problema pro Corinthians. Os torcedores não iam gostar, a organizada não ia gostar, porque tá colocando coisa verde na camisa, eu tenho certeza. E se não colocasse, aí os outros torcedores, o pessoal de fora ia implicar, porque ai, o Corinthians está fazendo tudo isso só porque não quer usar verde na camisa e tá dando importância demais pro Palmeiras, não sei o quê, sendo que não é isso. O Corinthians sempre foi assim, sempre não gostou de usar verde, principalmente para não dar moral pro rival, para não incentivar, para não endossar a cor do rival, sempre foi assim, sempre será. Então não tem essa de, ai, tá dando importância demais pro Palmeiras, não é isso. E o pet, assim, estando verde ou não estando verde, todo mundo sabe que aquilo dali tá em prol do Rio Grande do Sul, absolutamente todo mundo sabe. E o Corinthians só trocou um problema por outro, porque ia ter um problema com a sua torcida, se colocasse o pet de cor verde, e se não tivesse o problema, não colocasse o pet verde, colocasse em preto e branco, ia ter problema com as outras torcidas. Então as outras torcidas, o Corinthians falou, se dane, eu tenho que me importar com os meus. Se importou com os seus, escolheu colocar o pet em preto e branco, eu acho que tá mais do que certo, porque no Corinthians não entra verde, sempre foi tradição. Sempre o jogador que usa verde, usa chuteira verde, toma multa no Corinthians, como é que você vai colocar um uniforme verde? Eu acho que isso não existe. E eu entendo toda a situação triste, é muito triste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e tal, mas eu acho que um verde na camisa não vai mudar basicamente nada. Eu acho que inclusive foi mais falado esse assunto por não ter o verde do que se tivesse, se fosse como todos os outros. Acabou tendo um efeito reverso. Então, eu acho que se criou uma tempestade, um copo d'água, um negócio pequeno. O pessoal fez um alvoroço, porque é assim que é o Corinthians. Tudo que tá envolvendo o Corinthians, o pessoal faz um alvoroço. Que, nossa, o Corinthians fez isso, meu Deus. Porque o Corinthians dá muita view, tem muito torcedor, tem muita gente engajada, muita gente interessada. E tudo dá todo esse tipo de repercussão. Mas eu acho que é tempestade em copo d'água de verdade. Eu não tenho problema nenhum com o símbolo estar em preto e branco. Eu acho que tem que estar em preto e branco mesmo. Mas isso é uma posição minha. Eu não ia achar legal se tivesse um negócio em verde, mas também não é o maior absurdo, pra mim, tá? Pra mim. Pra muitos outros torcedores, eu acho que é um grandíssimo problema, e aí vai de cada um, né? Porque a gente sabe que verde no Corinthians é inconcebível. Fechou? É isso, meus amigos, que eu tinha pra falar hoje sobre Cássio, sobre Carlos Miguel e sobre toda a polêmica do pet do Rio Grande do Sul. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de análise falando sobre Corinthians, se inscreva aqui no canal porque a gente vai ter muito mais. Se você gostou desse vídeo em específico, deixe o seu like. É de graça, vocês me ajudam. Fiquei aqui fazendo esse vídeo pra vocês. E tudo de graça, tudo tranquilo. Fiz essa pesquisa, fui atrás de informação. Tudo isso pra entregar aqui pra vocês, isso de graça. E o que vocês podem contribuir pra mim é só deixando o like e se inscrevendo aqui. Então, façam por mim, fechou? É nóis, tamo junto. Muito obrigado a cada um que assistiu até aqui. E eu falando isso com um monte de verde aqui atrás, né? Olha que podridão. Mas então, eu já falei pro meu pai assim, que quando eu for decorar a minha casa, não vai ter nada verde. Planta, esquece. Só se for pintada de preto, esquece. É isso, meus lindos. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, falou. Tchau.